Fala rapaziada, Yuri Melo falando aqui. Hoje vamos discutir um tema que tem me importunado bastante nos últimos tempos, em que eu e tantos outros desenvolvedores aqui da bolha dev, queríamos ir para gringa. Quem não tem esse sonho? E daí esse sonho foi caindo assim, em desuso, digamos assim, quando eu conversei com um colega meu que trabalhou para os Estados Unidos durante uns 6 meses. Ganhava bem, relativamente bem, mas tinha um problemaço, um conjunto de problemas que ele acabou ganhando e que ele acabou me apresentando, e isso me desmotivou de ir para fora, aplicar para vagas externas e tudo mais. Cara, era o seguinte, cara, que faz um calor terrível. Era o seguinte, havia uma competição excessiva pela prova de valor. Ele tinha que provar valor o tempo inteiro, ele tinha que se provar o tempo inteiro. No time que ele estava tinha russos, bielorrussos, americanos, e ele me falava mais ou menos assim, não sei se é com toda empresa, mas ele dizia: Yuri, quando o cara te dava um US, todo mundo pegava, ninguém contestava o US e já ia correndo para desenvolver essa US, porque tinha aquela questão do latino trabalhando para o americano, então isso gerava um atrito, ali pelo menos com essa empresa dentro dos Estados Unidos. Mas a realidade que eu venho trazer para vocês, o comentário, acabei fazendo umas anotações aqui, cara, é a seguinte: você compete com um contexto muito maior do que só a língua. Você precisa se provar e você compete com gente que está anos-luz à tua frente. Tem gente que, por exemplo, estudou nos Estados Unidos, tem gente que a família tem uma estrutura muito boa, que tem relacionamentos com gente lá fora e está com o inglês muito mais afiado. Imagina uma reunião, você está dentro de uma reunião com o inglês que você está, que eu acredito que você julga que seu inglês seja um inglês intermediário. Daí você senta com o cara e tenta discutir, uma conversa de alto nível, tá? Você discorda do cara. Como que você argumenta? Uma coisa é o cara tá lá explicando a US e você ficar, ok, yes, I understand, ok, yes. Outra coisa é você ter que argumentar e ir contra o cara. Sem parecer que você tá ansioso, você vai ficar natural. Você vai ficar, é super natural. Sem parecer que você tá ansioso, sem parecer rude demais com o cara. Imagina uma conversa onde exige um inglês C1, C2. Cara, se você não tem uma vivência dentro do ambiente, se você não viveu dentro daquela, não estava inserido dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, cara, você vai ficar para trás demais, porque você não argumenta muito bem. Você não tem um poder de síntese rápido aqui na sua cabeça. Em comparação a você, tem outros caras que têm uma educação um pouco, digamos assim, uma infraestrutura na educação melhor desde cedo. Eu estudei com gente na universidade que fez o ensino médio nos Estados Unidos. E não foi um cursinho de 3 meses que foi fazendo nos Estados Unidos, foi um ensino médio. Passou 3, 4 anos no ensino médio, depois foi fazer um outro curso de inglês dentro dos Estados Unidos. Então, isso abre portas para você, isso estou falando de quem é desenvolvedor de software, abre portas para você de maneiras inimagináveis. Primeiro que é o teu networking, os teus relacionamentos que você vai fazer. Segundo é a língua e quão rápido você é de articular e argumentar em cenários mais difíceis. Imagina você tendo que conversar com o cara que é PO ou com aquele PM, aquele que não facilita as coisas para você, aquele que é mais chato, aquele que questiona muito de você. Como que você vai estar o tempo inteiro falando, argumentando, e outra, você tem que argumentar bem, no nível legal. Eu acredito que, pelas pessoas que eu já conheci, que dizem ter um inglês intermediário, o seu inglês não atinge o B2, o B1, não passa do B1, B1, B2. Quem sabe chegar no B2. O nível de repertório dessas pessoas, tem muita gente que aprende o inglês sozinho, ou aprendeu no seu ensino médio aqui no Brasil, com a educação, com a infraestrutura um pouco mais precarizada, é mais difícil pra gente, é muito mais difícil de você atingir esse nível. Então, você está concorrendo com uma gama de gente que também quer os Estados Unidos por diversos motivos. Não só os Estados Unidos, tem Europa também, tem Ásia. Só que a Ásia é chinês, o coreano, etc. Um pouco mais complicado. Mas pensando no cenário do inglês, indo para os Estados Unidos, Canadá, Europa, cara, você vai estar... Primeiro que você tem uma cultura totalmente diferente, pra você conversar com os caras.
Não é a galera que vai facilitar. Aqui no Brasil até tem, facilita. Nas empresas que eu trabalhei, tinha gente que era um pouco mais difícil de conviver, natural, super natural, mas tinha gente, muita gente boa, que fazia o trabalho bem feito, do jeito certo, e que te auxiliava, te ajudava. Você, Yuri, chega aqui, ó, é assim que funciona e tal. Não que você não vai encontrar lá, mas o problema da língua e da cultura que você não está inserido serão barreiras assim absurdas. E, pasme, essas barreiras, elas vão te limitar já nas primeiras sessões de entrevistas. Porque no Brasil, com uma ligação você pode ser contratado. Eu já fui contratado só com uma ligação. Eu já fui contratado só com uma reunião. Conversei com o cara, não apresentei código, nada. Fui contratado e fiquei alguns anos na empresa. Olha que legal. O Brasil tem essa cultura. Já os Estados Unidos, Europa, eles trabalham no outro sistema. Além de você ter que se dedicar horas e horas naqueles, falando Hacker Rank, etc., tendo que estudar livros como o Cracking Code Interview, tendo que aprender aqueles padrões, explicar sistemas, desenhar, fazer design system. Cara, além disso, você tem a maior dificuldade, que é o idioma, para você atingir o nível de C1, C2, aquele que você consegue argumentar muito bem, sem você travar, porque se você trava muito, vai ser percebido nas reuniões, a galera vai começar a te deixar de lado, não lhe chama tanto, não lhe chamar do tipo, cara, argumenta aqui junto comigo, nesse nível, argumenta sobre essa task aqui junto comigo, sobre essa US, User Story aqui, vai ser mais difícil. E outra, eu acredito que esse colega meu que acabou sendo demitido depois, ele foi despedido da empresa, foi por questões parecidas. Ele tinha um inglês relativamente legal, ele conseguia se comunicar, mas não era no nível, não nativo, não precisa ser nativo. Né? Nativo, obviamente, a palavra já está dizendo, você tem nascido no lugar, mas no nível quase beirando a fluência. É extremamente difícil. E são pessoas raras que conseguem. Eu tenho na minha família um programador que trabalhou muitos anos para os Estados Unidos, mas ele é um cara fora da curva. É um cara extremamente fora da curva. Então eu não me comparo com ele. Eu sei onde mais ou menos está o meu lugar. Então eu não me comparo com esse cara. Mas perceba e tire a ilusão da sua cabeça que você vai ganhar muito dinheiro. Porque pense, se tem um prêmio muito alto, tem algum risco que está extremamente elevado. O mercado financeiro funciona assim. Quanto maior o prêmio, maior o risco. Então, maiores os riscos são receber não, você entrar numa entrevista, até passar na entrevista, chegar lá no dia a dia, você não se dá bem com a galera, porque vai ter um indiano falando o inglês indiano, que, ao meu ver, é um dos ingleses mais difíceis de ser compreendido. Aí tem um americano falando super rápido, aí tem um russo, um cara da Bielorrússia, e por aí vai. Você está familiarizado com essa quantidade de ingleses, vários idiomas em inglês, o mesmo idioma, o mesmo inglês, mas diversos sotaques, isso pode ser um indicativo de que você não está preparado ainda. E muito provavelmente você só vai se preparar se você for para fora do país. É um jeito de você ir para fora do país. Não faz um curso de 3 meses, 3 meses ninguém fica fluente, pelo amor de Deus, para. Mas você trabalhar numa equipe, argumentar com a galera de negócio, converter código para a galera de negócio, explicar essa ponte, isso é extremamente difícil você fazer num outro idioma que você não domina. A problemática que eu trago é que você tire boa parte da ilusão, olha para o mercado interno brasileiro, que ele, pelo fato da língua, melhora as suas habilidades técnicas, melhora as suas soft skills, que no mercado brasileiro ele é vasto e você vai ganhar certamente no mercado brasileiro. Não vai ganhar em dólar, não vai ganhar como um americano, ganhar em dólar gastando numa moeda mais fraca como o real, mas você vai ganhar bem, vai se dar bem nas empresas. Agora, são raros, a gente vê na internet gente que consegue chegar nos Estados Unidos, mas eu gostaria de ver quanto tempo essa pessoa passa lá. Essa pessoa consegue argumentar no nível mais alto ali com PO, PM, stakeholder, etc. A pessoa consegue? Ou é mais difícil, mais complicado para ela? Tem gente que não consegue. A vasta maioria não vai conseguir. Um dos maiores problemas da humanidade, principalmente da galera que trabalha com computação, é a comunicação. A gente tem uma dificuldade de expressar nossas ideias na língua portuguesa. Quem dirá no inglês quando você chegar lá? Se chegar. Porque perceba, está concorrendo aqui milhares. Um passa, 2 passa. É extremamente difícil.
Tira da cabeça que você vai facilmente chegar nos Estados Unidos ou na Europa. Tira da cabeça. Agora, tem gente muito boa que consegue. Tem gente que é fora da curva, estudando numa escola precária, fez o inglês sozinho, tem gente que consegue. Tem gente que é realmente fora da curva. Já conversei com várias pessoas no Twitter que moram na Estônia, moram na Suíça, etc. Caras que estudaram em escola pública e aprenderam o inglês ali, mas só que se empenharam de uma maneira tal, sei lá, se entregaram praticamente para a língua e foram para fora e se deram bem. Eu tenho um caso na minha família que ele não chegou a ir para o país, mas trabalhou remotamente durante muitos anos para mais de uma empresa americana. Então, um cara que é fora da curva, um cara desse. Eu não me comparo. Você não se deveria comparar. Se comparar com ninguém, para falar a verdade, para você não se sentir pior do que a pessoa. Né? Então, perceba a questão da língua, cultura, e você vai estar disputando com gente que está muito à frente de você. Gente que a estrutura familiar é anos-luz melhor do que a tua. Tá. Então, a minha dica, a minha sugestão é que foque no que você é bom, foca nas tuas habilidades técnicas, foca nas tuas habilidades comportamentais, foca no Brasil, pega uma empresa boa e que tenha lá fora, a mesma empresa tenha uma sede lá fora, e aí você vai desenvolver, aí você já está dentro da empresa, começa a desenvolver primeiro o teu inglês de maneira avassaladora, cara. Você vai ter que se mergulhar como dar um tibu numa piscina. Você tem que fazer isso. Eu acho que na minha cabeça é a única maneira de você conseguir um emprego nos Estados Unidos, fora do país. Mas lembre, não é só conseguir e se manter. Conseguir e se manter perpétuo ali nos meses, nos anos da empresa, que é extremamente difícil. Entenda o risco que você está tomando. É um risco extremamente grande, muito novo, é absurdamente grande. O risco de você conseguir um emprego fora do país, principalmente nos Estados Unidos ou Canadá, etc. Além da prova, que é extremamente difícil, cultura, a língua. Cara, então, tu tem uma ilusão no mercado brasileiro que você consegue isso muito fácil. Chegaram para mim pessoas que facilitam a tua ida para lá, facilitam a tua empregabilidade lá fora. Cara, para. Então volta, vem para o mundo real, foca no mercado brasileiro, tem muitas empresas, mercado financeiro, empresas de seguro, etc. O mercado é vasto, somos mais de 200 milhões de pessoas. Tem muito problema para ser resolvido, tem muita empresa boa. É isso, fica comigo. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Valeu, tchau, tchau.